1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, irmãos, o estudo de escatologia, ele permite compreender a grandeza das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A escatologia, ela é o estudo que fala das coisas que vão acontecer ainda, daquilo que ainda não aconteceu. Por que é difícil estudar escatologia, principalmente o livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse, ele é literal e figurado. Então, a gente tem que entender que tem partes do livro que é literal e partes que é figurado. Então, para a gente entender o livro de Apocalipse, nós temos que ter em mente. Por quê? Porque se a gente for lá, né, e vir uma besta emergindo do mar, com 7 cabeças e não sei o que lá, o que vem à mente? Nossa, os jovens aqui vão lembrar de desenho animado, né? Dos monstros de desenho animado e coisas por aí. Então, a gente tem que entender que não é um monstro, que não as coisas figuradas de Apocalipse. Então, a gente precisa estar com a mente aberta. Irmãos, também nós precisamos entender que nem tudo de escatologia, a Bíblia, ela deixa assim claro para nós. Tem coisas que são claras, tem outras coisas que Deus apenas fala alguma coisa e não explica exatamente, pingo por pingo, como é. Então, nós temos que entender que nem tudo na escatologia a gente vai poder explicar. Tem coisas que não há explicação, Deus não deixou explicação. Em Deuteronômio 29:29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos. Então, assim, tem coisas que Deus revelou. E tem a explicação e tem tudinho na Bíblia. Tem coisas que Deus só colocou lá e não deu explicação nenhuma. E não adianta nós querer explicar, que nós vamos nos encher de teorias e nós não podemos dizer, essa é a verdade, porque não está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia e a gente quiser, é só uma teoria da nossa cabeça. Não é nada para a gente dizer, não, é isso, afirmarmos com certeza. Vamos colocar um ponto aqui que tem muitas teorias, que é o espinho na carne de Paulo. Paulo só fala que ele tinha um espinho na carne. Ele não fala o que era. E aí tem teorias, era doença, ele ficou ruim da visão quando teve encontro com Jesus. Tem várias teorias, mas é só teoria. Ninguém pode cravar com certeza e dizer, não, é isso, Paulo, o espinho na carne de Paulo era isso. Ninguém pode dizer, afirmar que era isso, porque a Bíblia não diz, ele só relata que ele tinha um espinho na carne. Então, tem coisas, irmãos, que Deus só relatou e é para a gente aceitar como está e não querer muitas explicações. A escatologia, ela é algo importante, por isso que eu vou passar para a igreja, porque nós precisamos conhecer também, e nós cremos, sim, que a vinda de Jesus está hoje muito mais perto do que estava lá atrás, né? A gente tem visto muita coisa se cumprindo. E aí vocês podem dizer, mas Jesus disse que ia voltar, já se passaram 2026 anos, né? Mas lembrem-se que a Bíblia nos diz que para Deus
1000 anos é como um dia. Então, talvez na visão de Deus, se passou apenas 2 dias, né? Nossa cabeça humana dá um nó, né? Mas essa é a visão de Deus. Então, existem coisas que a gente não vai entender. A cronologia do que nós vamos estudar na escatologia, os principais assuntos temáticos da escatologia e que nós vamos estudar, nessa ordem aí primeiro, dispensação da graça, primeira ressurreição, o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, a grande tribulação, que entra daí o anticristo, falso profeta, o Armagedon, a segunda volta de Jesus, a prisão de Satanás, milênio, segunda ressurreição, juízo final e a eternidade. São esses assuntos que abrangem o estudo da escatologia, tá? E nós vamos seguir nessa ordem, porque nós precisamos entender o que é a dispensação da graça, para nós entendermos um pouco mais sobre escatologia. Irmãos, o principal livro de escatologia da Bíblia é Apocalipse, mas não se resume só a Apocalipse. Nós temos Daniel e Zacarias, que tem trechos escatológicos também, e nos próprios evangelhos também tem algo de escatologia. Mas o principal livro, que é basicamente só escatologia, é Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse? João. João escreveu o Apocalipse, e ele tem como autor, então, o próprio Deus, que usou João para escrever o livro. Onde João estava quando Deus deu a visão a ele do Apocalipse? Preso na ilha de Patmos. Ele estava preso. A palavra Apocalipse significa desvelar, tirar o véu, descobrir algo coberto. Isso no Almeida, tá? Apocalipse 1, 10 e 11, João fala: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, este é o relato de João na ilha de Patmos, para quando Jesus chama ele. Ele estava preso, e ele aqui diz por que ele estava preso. Por que ele estava preso? Segundo o que ele mesmo escreve aqui, pelo testemunho de Jesus Cristo, por causa de pregar a palavra. Era por isso que ele estava preso. A ilha de Patmos, ela ficava ali na Ásia Menor, né? Parte da Grécia, era usada pelos romanos, então, como uma ilha-prisão, porque era impossível sair de lá. E João foi lá. O relato mais aceito é que João escreveu o livro de Apocalipse depois do ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo. Uns falam que foi antes, mas o mais aceitável é que foi no ano 70 depois de Cristo, tá? E uma coisa, irmãos, que nós devemos entender do livro de Apocalipse, tem muita gente que fala assim: mas o livro do Apocalipse é só um livro que traz coisas de tempos ruins. Não, irmãos. O livro de Apocalipse, para nós cristãos,
é um livro que mostra a grandiosidade de Deus e tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um livro que mostra para nós a importância de nós permanecermos firmes em Deus. Porque relata as coisas que vão acontecer. E elas vão acontecer. Não importa se eu acredite ou não, vai acontecer. Então, quando Deus permite que João tenha visão e que ele escreva sobre essa visão, o livro de Apocalipse é um alerta da importância de nós permanecermos firmes em Deus. Porque é nesse contexto de finalidade de que nós vamos entender a grandiosidade de Deus e a grandiosidade da sua obra e o que tem preparado para aqueles que se mantiverem fiéis a Ele. E o livro de Apocalipse, ele traz muitos relatos de bênção. Quando ele fala do céu, ele fala que ali não haverá mais dor, que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Isso é palavra de esperança para nós, né? É palavra de esperança e não de tragédia. Então, ao olharmos o livro de Apocalipse, a gente não deve olhar como um livro que traz tragédia. Não, é um livro de esperança. É um livro de esperança. Aquele que permanecer firmes, Deus tem isso que nós lemos no começo que Paulo fala, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E talvez a gente não tenha dimensão, né? Mas a gente pode pensar um pouco. Tem muita coisa bonita nesse mundo, né? Tem muito lugar bonito aqui neste mundo. Não é verdade? Eu, por exemplo, gosto de praia. Então, se você for ver, tem muita praia linda, né? Tem gente que gosta muito mais do campo. Tem muito lugar bonito no campo também. A natureza, ela é belíssima, né? Em todo lado, coisas belíssimas que Deus fez aqui para o homem. A terra é belíssima. Tem lugares fantásticos. A gente não conhece todos, mas a gente vê as imagens e a gente fica, nossa, se eu pudesse ir num lugar lindo como esse. O céu é muito, muito, muito mais do que eu e você podemos imaginar, tendo em mente lugares que você acha lindo. Pense em um lugar que você acha, aquele lugar é perfeito. O céu é muito, muito mais que isso. Contrapartida, o inferno também é muito, muito mais do que você pensa. Se você pensa que essa vida é ruim, que essa vida é difícil, que as coisas desse mundo são difíceis, que esse mundo é triste, o inferno, irmãos, é muito, muito, muito mais do que este mundo. Então, uma das coisas que eu vejo que Deus deixou o Apocalipse foi justamente para isso, para que a gente entenda do que Deus veio nos livrar, enviando Jesus na cruz. É muito, muito, muito ruim o inferno. E é por isso que Jesus morreu na cruz, para nos levar ao céu. A primeira coisa que Deus mandou João escrever foi carta para 7 igrejas. 7 igrejas, Deus mandou escrever carta para essas 7 igrejas, que era da Ásia Menor, a atual região ocidental da Turquia. Então, essas 7 igrejas ficam hoje perto da Turquia, tá? E eram igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Deus manda João escrever para essas 7 igrejas. Este é o começo do livro de Apocalipse.
E o motivo, né? E um dos motivos da escolha dessas 7 igrejas é que as cidades em que as igrejas se encontravam estavam todas situadas num ponto determinante para que a mensagem revelada chegasse com mais rapidez às 7 igrejas da província romana da Ásia, que abrangeria aproximadamente o terço ocidental da Ásia Menor. Diante da visão e das revelações de João estava tendo, Jesus disse: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Ao dizer para escrever as coisas que tem visto, Jesus estava se referindo à visão que João vivenciou. Ao dizer escreve as que são, o Senhor se referia à condição de cada uma das 7 igrejas da Ásia, porque naquele presente momento. Ao mandar escrever as coisas que depois dessas hão de acontecer, Jesus referia-se ao futuro. Então, Jesus fala para João isso tudo. Nessas 7 igrejas, nós sabemos que nessa época era o Império Romano que dominava, e nós sabemos que o imperador, ele se auto-intitulava como um deus. Ele se auto-intitulava como um deus. Então, ele também era prestado até culto para o imperador. E foi esse um dos motivos para que a perseguição dos cristãos fosse tão ferrenha como foi por Roma, porque a partir do momento que as pessoas se convertiam e entendiam que o único que devia ser cultuado era Deus e Jesus, elas não se prostravam mais a outros deuses nem ao imperador. Então, isso foi a causa de João também ter sido preso, jogado na ilha de Patmos. A finalidade do livro de Apocalipse é revelar eventos futuros que ocorrerão no fim dos tempos, conforme está registrado no primeiro verso do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, ele é sobre isso. A grande dificuldade que muitas pessoas, ao ler Apocalipse, é não entender a mensagem que o livro transmite por causa da complexidade de símbolos escatológicos apresentados nos assuntos e pelo fato de que eventos do livro não estão numa ordem cronológica. Essa é uma dificuldade também de entender Apocalipse. Os eventos contados não estão em ordem cronológica. Então, é mais difícil de entender. Por exemplo, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são eventos distintos entre si e ocorrem em momentos diferentes da história. Ao ler com atenção, podemos notar que, embora os eventos se iniciem e ocorram em momentos diferentes, eles terminam de forma simultânea. Ou seja, o último selo engloba a trombeta e a última trombeta as taças. Analisando os eventos e estudando cada divisão, vemos um paralelo progressivo de cada sessão, onde os mesmos eventos, ou seja, a mesma história, é contada várias vezes, porém, em cada repetição, novos elementos são adicionados, intensificando a narrativa. De forma simples, podemos dizer que o apóstolo João contou a mesma história como se fosse de ângulos diferentes. Então, João, é por isso que é tão difícil de entender o livro de Apocalipse, tá? E aí temos muita simbologia no livro de Apocalipse, e eu vou falar algumas coisas aqui,
Depois vai pôr aí, né? Eu não mandei pôr, mas depois a gente pode fazer e passar para que vocês vão lembrando disso para os próximos estudos. Então, a palavra Armagedon, que se encontra em Apocalipse, nós vamos estudar, significa literalmente a montanha de Megido, nome simbólico para a batalha final entre Deus e as forças do mal. Essa batalha final que vai acontecer se chama Armagedon. E aí nós vamos entender o que é o Armagedon. Babilônia, quando Apocalipse fala Babilônia, está se referindo a Roma. Livro ou pergaminho diz respeito a registro celeste. Dragão, a gente vai ouvir essa palavra em Apocalipse. Dragão representa o diabo. 4 cavaleiros simbolizam 4 pragas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não é que vai vir, né? Um cavalo com um cavaleiro montado. Então, irmãos, isso é figurado. João, quando escreveu os 4, é no sentido figurado. São 4 pragas que vão vir. Tá? Então, 4 cavaleiros é praga, simboliza praga. Gog e Magog representa a totalidade do mundo anticristo. O livro de Apocalipse fala em Gog e Magog. Gog e Magog são o mundo que não aceita Cristo, que vai vir contra Israel, para o Armagedon. Então, Gog e Magog sempre está falando do mundo sem Cristo, do anticristo. Meretriz ou prostituta. Quando se fala em meretriz ou prostituta, faz referência à religião pagã. Besta do mar. Quando se fala da besta do mar, descreve o anticristo, que vai ser um político. Besta da terra é o falso profeta, que vai ser um religioso. Chifres, quando fala em chifres, está se falando de poder, indica poder. Incenso refere-se à oração. Joia é como se fosse uma glória. Candelabro é descrita a igreja. Então, quando está falando em candelabro, está se referindo à igreja. Água viva representa vida e verdade. Mar, quando está falando de mar, porque está falando que o anticristo, né, que é um político, a besta do mar. Quando está se referindo ao mar, ele indica povos, tribos e nações. Quando o Apocalipse fala sobre mar, não está falando sobre água, o mar que a gente conhece. Não, ele está se referindo a povos, tribos e nações. A pessoas, então, né? Selo refere-se à propriedade particular. Quando fala sobre o selo, é uma propriedade particular. Os jovens não vão saber o que é mandar uma carta e selar a carta, né? Quando nós mandávamos uma carta para alguém, o que garantia? A garantia de que aquela carta ia ser entregue era o selo. A gente ia no correio, comprava o selo, né? Colava na carta e o selo era a garantia de que aquela carta ia chegar à pessoa do destino final. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o quê nosso? É o nosso selo. Então, irmãos, quando se fala que o Espírito Santo é o nosso selo, é mais ou menos isso, sabe? Jesus nos pagou o preço na cruz, nós aceitamos Jesus e Ele veio e nos selou com o seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo é a garantia de que nós vamos para o céu. Essa garantia que Jesus pagou lá na cruz e nos selou com o Espírito Santo é a garantia de que a gente vai para o céu. Então, o Espírito Santo, irmãos, além de ser o nosso consolador, o nosso ajudador e tudo mais que Ele é na nossa vida,
ele é a garantia de que nós somos de Jesus, que nós vamos para o céu. Nós vamos chegar lá. Por quê? Porque nós estamos garantidos pelo Espírito Santo, que habita hoje dentro de nós. E Jesus, quando vê cada um de nós, eles estão selados. Eles são meus, eles estão comprados e selados com o meu selo. Então, selo é propriedade particular. Nós somos propriedade particular de Deus. Trombeta, anúncio de um evento, ou juízo, ou uma praga. Sempre que fala em trombeta, é isso que está falando. É um anúncio de um evento, tá? Vai acontecer algo. Lagar, diz respeito ao juízo de Deus e o inferno. Espada que sai da boca, faz referência à palavra de Deus. A espada que sai da boca é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, a importância da palavra de Deus. Ela é como uma espada. E hoje em dia tem muita gente usando mal a palavra de Deus. Olhos como chama de fogo. Refere-se à visão penetrante de Jesus. Não há nada que esteja encoberto aos seus olhos. É uma referência. Não é, digamos assim, irmãos, é uma alegoria. Não quer dizer que os olhos de Jesus são duas chamas de fogo. Entendeu? É que os olhos de Jesus, nós não conseguimos esconder nada de Jesus. Nada. Como o pastor falou no culto de quarta-feira, ele sabe exatamente o que tem no nosso coração. As pessoas podem não saber, as pessoas podem não nos conhecer o nosso coração, mas Jesus sabe exatamente o que tem no nosso coração. A Bíblia diz que nós estamos nus diante de Deus. Quer dizer, nada nos esconde de Deus. Certo, irmãos? Então, são coisas que a gente vai ver muito no Apocalipse, né? Simbologias, a besta que emerge do mar. Então, quando está falando, quando a gente já viu que a besta que emerge do mar é o anticristo, e que ele é um político, e que mar representa povos, tribos e nações. Já deu para vocês entenderem. Então, agora, quando for falar uma besta que emerge do mar, o que vocês entendem? O que dá para entender sabendo disso? Que é uma pessoa que vai sair do meio dos povos. Ele vai surgir do meio das nações, o anticristo. Ele vai surgir ali, ele vai ser um político. Irmãos, por que eu estou trazendo escatologia? Já existe uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial não está ainda em prática, lógico, mas o contexto é que tenha um governo único para todas as nações. Claro, como assim um governo único? Eu creio que vai ter um governo e o presidente de cada país, mas sujeito a este governo. Por que ainda não acontece? Porque ainda não, a terra não está pronta, mas está bem encaminhado, né? Por quê? Porque ainda é difícil nós colocarmos, digamos, os Estados Unidos e Rússia juntos, né? No mesmo governo. Eles ainda brigam. Por isso que a gente vê a sociedade cada vez mais num caos. E o caos, a degradação moral e tudo mais, e a criminalidade aumentando, e tudo isso faz parte do tempo do fim. Porque, irmãos, as pessoas só vão aceitar este Salvador, que é o anticristo, porque ela não vai aguentar mais o caos. Não é verdade? Quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade,
e chega alguém e nos mostra uma solução, não é fácil para a gente aceitar o que a pessoa está nos trazendo? Porque a gente não está conseguindo ver saída. E daí chega alguém e mostra uma saída. Puxa, como é que eu não pensei nisso antes? É verdade, você acaba sendo grato porque a pessoa trouxe a solução para você naquilo. É assim que o anticristo vai reinar. O mundo precisa estar um caos. Porque ele vai trazer uma proposta de melhora para o caos. O povo não vai mais aguentar o caos. E quando vai vir alguém dizendo, olha, eu posso melhorar a sua vida, eu posso mudar a sua situação, o que vai acontecer? Então nós queremos, porque nós não aguentamos mais o caos. Então nós queremos um Salvador que nos tire dessa situação. É assim que vai surgir o anticristo. É por isso, irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, em Lucas, quando está na tentação de Jesus, no relato do livro de Lucas, Satanás fala algo para Jesus tremendo. Ele fala assim, quando ele fala para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorar, ele fala assim, porque a terra me foi dada a mim, e eu dou para quem eu quiser. Quer dizer, Deus deu a terra ao homem. O homem, pelo pecado, deu a Satanás. Então, este mundo que nós conhecemos hoje, ele é administrado por Satanás. Este mundo não é administrado por Deus. Ele é por Satanás. Nunca foi plano de Deus que o homem vivesse como vive hoje. Uma sociedade riquíssima e outros passando fome. Este não foi o plano de Deus para o homem. Deus quis uma sociedade justa. Um ambiente justo. Ele deu o Éden, em que o homem colhia do fruto para a sua subsistência. O plano de Deus para a humanidade era outro. Enquanto o homem estava sem pecar no Éden, ele tinha uma vida muito boa e confortável. A partir do momento que Satanás começa a administrar a humanidade, começa o caos na terra. E como que se divide as pessoas? Tornando elas ricas, pobres, miseráveis, definindo cor, raça, né? E isso vai dividindo as pessoas. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão de Satanás, irmãos. Nunca foi plano de Deus que o mundo fosse como está sendo hoje. Não é verdade? Os países gastam milhões e bilhões de dinheiro em armas, em tecnologia para ir fora da terra, enquanto a gente vê pessoas morrendo de fome. Crianças que não têm o básico para sobreviver. Não daria para ser investido, então, para isso, o dinheiro? Não há interesse, porque o homem não tem interesse. Por isso que a humanidade está do jeito que está. Tem muita gente que fala assim, mas Deus é bom, por que o mundo está do jeito que está? Deus é bom, Ele é mesmo. Mas lembre-se, a administração deste mundo é de Satanás. O homem deu a Satanás essa autoridade. Não, é importante o que a pastora está falando sobre o aparecimento do anticristo, um governo único, e o mundo então está entregue, o mundo já no maligno. O que está acontecendo hoje é porque o governo do mundo foi entregue a Satanás. Mas Jesus não veio para reinar? Veio. E Jesus vai reinar. E Jesus vai reinar. Só que quando ele veio para reinar, ele vai reinar aqui na terra. Ele veio para reinar, e o que aconteceu com ele? Crucificar, aqui está o rei dos judeus. Entendeu? Mateus capítulo 1, no primeiro versículo já está falando, esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, quer dizer, ele é rei. E ele foi crucificado porque disse que era. Então ele veio, mas não reinou. Jesus vai reinar nessa terra? Vai reinar. Hoje quem reina é o diabo.
Então nós vemos todas essas atrocidades que acontecem aí, maldades, né? Injustiça. Por quê? Porque esse é o método maligno de governo. Esse é o método. Ele é a encarnação do mal. O anticristo será a encarnação do mal. Jesus é a encarnação de Deus. O anticristo será a encarnação do mal. Então, quem reina hoje é o diabo, por isso essa maldade. Mas Deus tem culpa disso que acontece? Porque muitas pessoas, se Deus é bom, por que acontece tanta maldade? E as criancinhas que não devem nada. Gente, quem fez isso foi Adão, não é Deus. Deus, ele é bom, mas ele deu liberdade para o Adão. E o Adão e a Eva foram lá e entregaram para Satanás o governo deste mundo. Então, e Deus deu livre-arbítrio. E as pessoas muitas vezes até questionam, mas tem livre-arbítrio? É só a gente pensar da seguinte forma. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, a gente só fazia o que Deus queria, porque daí a gente era marionete de Deus, não é? Então vamos lá. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós não poderíamos fazer o que a gente quer. Se nós temos livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer, e não somente a vontade de Deus. É vontade de Deus que a gente peque? O que vocês acham? E a gente peca? Então nós temos livre-arbítrio assim. Se nós fazemos coisas que contraria a vontade de Deus, nós temos livre-arbítrio. Então nós não podemos culpar Deus por nada. Porque as pessoas neste mundo estão sujeitas à maldade dos homens. Porque foi entregue a Satanás. Mas Jesus vai reinar um dia? Vai. Quando? No milênio. E aí vai ser falado lá na frente. Vai ser o governo terreno de Jesus Cristo. Aqui na terra, onde habitará justiça e não injustiça, aqui, como está hoje. Algo importantíssimo que as pessoas não dão importância hoje. O que é? A política, porque foi demonizada durante muito tempo a política. Religião e política não se discute. Beleza, e eu já dei um estudo aqui falando sobre isso. Quem que criou a política? Quem que criou a política? O próprio Deus, gente. O próprio Deus. O governo é política, foi o próprio Deus que criou. Nós cristãos, nós podemos votar no espectro político da esquerda? Não, porque ao fazermos isso nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos negando, porque a esquerda aprova tudo que a Bíblia condena. Eles são a favor do aborto, ideologia de gênero, destruição da família tradicional, e nós vamos concordar com isso votando. Então, me desculpe, mas cristão e esquerda não andam junto. Então, haverá sim um governo justo, é de Cristo. Hoje nós estamos sujeitos às maldades, porque esse mundo foi entregue ao maligno. Nós precisamos entender isso, para que nós possamos nunca culpar Deus. Mas e a criancinha? E não sei o quê? Deus não tem culpa disso. Mas a criança que nasceu não sei o quê? Sempre nasceu, desde Adão para cá sempre nasceu. Mas Deus criou o homem perfeito. E é um texto, acho que Provérbios, eu não vou lembrar aqui, que Deus fez um homem perfeito, mas ele se meteu em muitas encrencas. Eu achei interessante até a palavra encrenca. Então, Deus criou perfeito. Foi os homens que se meteram nessas coisas de hoje, e o mundo está como está, caminhando a passos largos para a destruição, porque este mundo será destruído. Mas nós precisamos entender que a maldade só está crescendo, e esse é um sinal dos fins dos tempos. Irmãos, como o pastor falou, religião e política, muitos falam. Lembre-se que eu falei aqui que o falso profeta, que é a besta da terra, é religioso. Ele vem do meio religioso. Ele vai ser um falso profeta, vai sair do meio religioso. Então, como que religião? Irmãos,
Religião não é a palavra de Deus, tá, irmãos? Religião, quem nos salva, não é a Igreja Batista Independente. Quem nos salva é Jesus Cristo. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. A Igreja Batista Independente é uma igreja que prega Jesus Cristo. Ela em si não tem poder nenhum de salvar ninguém. Mas o Jesus Cristo que nós pregamos aqui, sim, tem poder de nos salvar e levar para o céu. Então, que fique claro isso. Em Dubai já há um templo que é de uma religião única. É única. E eu confesso, irmãos, eu pensava, mas como assim uma religião única? Difícil, né? Fazer um judeu e um islâmico juntos, né? Mas a nossa mente agora entendi com esse templo de Dubai. O que é esse templo? É um templo único em que o cristão pode ir lá prestar o seu culto, o muçulmano pode ir lá prestar seu culto, o judeu pode ir lá prestar seu culto, o do hindu pode ir lá prestar seu culto, no mesmo lugar. Digamos que aqui, na igreja, né, cada um pudesse vir aqui prestar seu culto no mesmo lugar. Já pensou, irmãos? Nós agora é o culto dos cristãos. Das 9 às 10 é o culto islâmico. Das 11, entendeu? Não vai ser preciso pôr um judeu junto com o islâmico na mesma coisa. Não, é só fazer o que eles fizeram em Dubai, um templo único. Tudo é amiguinho ali, entendeu, irmãos? Se torna uma coisa, plural, mas num lugar só, fica tudo amiguinho, está tudo em casa. É por isso que religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Já está muito avançado, entendeu? Lugar único para cultuar a Deus, governo único. Inclusive, o Guilherme Soros, para quem estuda um pouquinho mais, que é um dos cabeças do novo do governo único, né, da nova ordem mundial, ele e o grupo deles defendem abertamente, mandei um vídeo para o Rafael esses tempos, defendem abertamente que o mundo está muito, muito cheio de gente. E eles defendem publicamente a morte de pessoas. Vão diminuir. A terra está cheia demais, tem que matar um pouco de gente. Eu acho engraçado que esses que defendem que o mundo está muito cheio, tem que morrer gente, eles mesmos não querem morrer, né? Vamos começar por vocês, então, diminuir o número. Eles não querem, né? Mas eles são adeptos dessa filosofia de que a terra está muito cheia, vamos ter que diminuir um pouco o número de pessoas. E eles são adeptos abertamente de diminuir de maneira matando mesmo pessoas. Olha onde vai. E eu já vejo que essa ideia aí de diminuir o número de pessoas vai ser bem implantada quando Jesus buscar a sua igreja. Vai sair boa parte da terra, vai embora para o céu, né? E esse povo vai usar, então, a volta da igreja para dizer que a terra ficou melhor com menos gente, né? Então, tudo isso é um trabalhar maligno. Antes de nós entrarmos realmente no Armagedon e tudo mais do Apocalipse, o livro de Apocalipse começa, então, pelas as cartas 7 igrejas. E eu falei com o pastor, eu acho interessante nós começarmos a estudar as cartas para cada igreja. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos estudar o pecado da igreja e a punição da igreja. O que aquela igreja estava fazendo de errado que levou Jesus a mandar João escrever aquela carta para aquela igreja. E por que é importante nós sabermos qual era o pecado da igreja? Por que é importante a gente saber?
Porque, irmãos, vocês vão ver que o pecado de cada igreja parece que é dos dias de hoje. Parece que é dos dias de hoje. Parece que é o que a igreja de hoje está vivendo. Que nós estamos cometendo os mesmos pecados que aquelas 7 igrejas e as cartas que foram mandadas lá, a repreensão que Deus dá lá, que Jesus manda João escrever, mas no final de cada repreensão, Jesus está dizendo assim, olha, mas se você mudar, você pode se salvar. Então, é importante nós entendermos o pecado de cada igreja, a repreensão que Jesus dá para cada igreja, para a gente entender, então, essa entrada do livro de Apocalipse. João tem visões de coisas que ele não conhecia, irmãos, por isso que é muito figurado o livro de Apocalipse. Como que João ia explicar um avião para o povo daquela época? Vocês já pensaram nisso? Não existia avião, não existia nem carro. Como é que João ia explicar que ele viu um avião? Hoje, para nós, é tão natural, né? Falar um avião, todo mundo sabe o que é. Mas no tempo de João, ninguém tinha noção do que era. Então, é muito figurado o livro de Apocalipse, porque ele foi descrevendo a visão dentro de coisas que ele achou que podia ser parecido com aquilo que ele estava vendo. Hoje nós sabemos, ele fala, numa visão dele, que ele viu vindo como gafanhotos. Né? Não foi gafanhoto que ele viu, mas vindo como gafanhotos. Hoje, a tecnologia está aí, irmão. Nós estamos vivendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia com drones. Nós vemos aquele painéis feitos com drone, coisa absurda. Alguém viu o que a China fez no final de ano lá? As imagens. Gente, é coisa que a gente fica tudo com drone. Não parece um monte de gafanhoto? Na visão de João, como que ele ia explicar uma tecnologia que ninguém nem conhecia? Então, como gafanhotos, era o que ele conhecia. Uma nuvem de gafanhoto vinha e destruía tudo que tinha à sua frente. Então, por isso que o livro de Apocalipse é muito figurado. Tem coisas que nem João conhecia. E ele viu, mas ele não conhecia. Então, ele foi falando de acordo com aquilo que ele conhecia.